Hello! Como vocês estão? Gente, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Eu tenho muita alegria e muita gratidão a Deus, porque eu sei que os vídeos que eu estou fazendo têm encontrado o seu propósito. Estou muito feliz. Esse vídeo de hoje tem um tema muito especial, que é raízes emocionais. É um tema muito profundo, é um tema muito complexo também. É um tema que eu pensei se eu traria para cá ou não, porque eu acho que é muito específico. Então eu sei que se você ver esse vídeo é porque você precisa ver esse vídeo. Eu sei que se Deus chegar até você com esse vídeo, é porque você precisa ver esse vídeo. Então, Pai, eu oro para que as pessoas que vejam e tenham acesso a esse vídeo sejam pessoas escolhidas a dedo para essa mensagem. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir, Pai, para que a minha palavra aqui não seja minha, mas que seja a tua boca falando através de mim, em nome de Jesus. Queridas e queridos, né? Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade no WhatsApp só para mulheres. E nós estamos fazendo devocionais juntas, tem sido uma caminhada bem interessante, tem sido uma caminhada linda com Jesus. E ontem a gente fez esse estudo sobre raízes emocionais e eu trouxe, né, para o YouTube, estou trazendo, porque eu senti de Deus também de compartilhar essa mensagem de forma mais ampla. Mas o que são raízes emocionais? Do que se trata isso, Milena? Bom, raízes, olhando aí para as plantas, é literalmente tudo que nutre, é o sistema da planta, é a força vital de uma planta, né? Agora sim, fazendo uso disso. Nós temos raízes emocionais, sejam elas boas ou ruins, são coisas que estão muitas vezes incrustadas na nossa mente, no nosso subconsciente, e são verdades que foram colocadas sobre nós e muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós não sabemos que temos essas raízes e elas vão moldando as nossas atitudes. E assim como é nas plantas, se nós temos uma raiz ruim, uma raiz podre, ela danifica, né? Acaba danificando todo o resto. E hoje, em específico, a raiz emocional que eu quero trazer é a raiz da rejeição. E eu acho que para você ter um processo de mudança, é de fato essencial você compreender aquilo que se diz respeito de ter raízes emocionais, porque elas são, de fato, crenças, princípios, traumas, muitas vezes, que nos fazem ter atitudes e formas de comportamento que muitas vezes nós não queremos ter. E a de rejeição, em específico, ela é uma raiz que paralisa muito as pessoas, porque quando existe o medo da rejeição, a pessoa, muitas vezes, ela age de uma forma que nem ela entende. Ela é muito vítima de uma situação. E eu descobri que tinha isso no meu processo de cura, quanto cristã, e entendi em Deus, e foi muito doloroso para mim poder enxergar que eu realmente me comportava muito moldada nessa verdade, de que eu era alguém rejeitado. E hoje, para vocês terem um pouco mais de clareza sobre o que eu tô falando, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender o que é a raiz de rejeição, né? Bom, a raiz de rejeição, ela traz 5 sintomas na vida de uma pessoa. O primeiro sintoma é que essa pessoa, ela tem uma baixa autoestima. Ela sempre vai se sentir a menor do lugar. Ela sempre vai ter um senso de merecimento equivocado. Ela nunca se sente capaz. Em segundo lugar, o que essa pessoa pode ter é facilidade para mentir e manipular. Porque a pessoa, quando ela sofreu algum tipo de rejeição na vida dela, ela se comporta de maneira, muitas vezes, até teatral mesmo. Ela cria mentiras brandas, máscaras, para que as pessoas não a vejam em sua vulnerabilidade e ela aparente algo que seria mais fácil de ser aceito. E aí entra o terceiro ponto, que é uma pessoa que normalmente tem muitos problemas de necessidade de aprovação dos homens. É uma pessoa que sempre espera que as pessoas a aprovem, independente do que ela faça. Então, é uma pessoa que conduz o seu coração e a sua vida à opinião do homem. E isso é muito doentio, porque isso é algo que eu, inclusive hoje, ainda oro muito a Deus, porque eu sinto que muitas vezes esse medo tenta vir e roubar o meu coração do lugar certo. Mas a falta de aprovação dos homens, ela não deveria intervir em nossa vida de modo a nos paralisar. Porque, as pessoas são complexas e imperfeitas. 2, nem Jesus agradou a todos. E tá tudo bem se você não agradar alguém.
E aí nós partimos para o quarto sintoma. Essa pessoa tem síndrome de perseguição, então em qualquer ambiente que ela chega, ela acha que ela é um alecrim dourado, que as pessoas detestam ela, que as pessoas estão sempre falando dela, porque os olhos dela estão fixos nas pessoas, porque pessoas a magoaram. Isso é muito triste, gente, porque você vê que você deposita sua expectativa e confiança na opinião do homem, você se molda por aquilo que o homem pensa de você, e não é constante, então muitas vezes você vai se sentir menos, você vai se sentir frustrada, porque expectativa nos homens é a pior coisa que a gente pode fazer. E é muito triste porque nada disso representa aquilo que Deus tem pra nós. E aí a gente vai pro quinto e último sintoma, que é quando a pessoa, ela, por outro lado, pode ter a tendência a isolamento. Então é aquela pessoa muito introspectiva, muito quieta, que não se abre pra ninguém, que se isola mesmo porque ela tem medo de se apaixonar, ela tem medo de ter relacionamentos, ela tem medo de fazer amizades porque ela já sofreu algum tipo de rejeição. Como vocês sabem, nesse perfil eu falo bastante sobre a minha história, porque eu acho que não existe nada mais edificante do que você poder compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, trazendo pra mim, eu percebi que eu tinha essa raiz de forma muito dolorosa durante meu processo de divórcio. Eu espero de coração que você não tenha que passar por um deserto complexo em sua vida, para que você tenha esse tipo de compreensão. Eu sofria muito bullying quando eu era criança, porque eu tinha uma orelha de abano, e hoje eu não tenho mais, eu operei, mas aquelas marcas foram sendo carregadas em mim. E quando eu me tornei alguém um pouco mais velha, eu comecei a rejeitar as pessoas para não me sentir rejeitada. Eu comecei a ter ciúmes doentio, porque eu tinha medo de ser abandonada pelas pessoas. Eu tinha medo de ficar sozinha, então eu era o tipo de pessoa que muitas vezes era tóxica com amizades, eu era tóxica com os meus namorados, eu tive 2 antes do Rafa, mas eu acabava aceitando muitas coisas de muitas pessoas, porque eu tinha medo de estar sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu não conseguia ficar sozinha. Eu sempre precisava de pessoas me afirmando, eu sempre precisava de pessoas me validando. E quando eu passei por esse processo com o meu marido, foi um processo que todas as minhas melhores amigas da época, que foram minhas madrinhas de casamento, elas me abandonaram. Alegando ali e tal, que eu tinha uma personalidade difícil, qual eu já sei, mas isso não se faz, principalmente no momento doloroso. Além disso, eu estava sendo rejeitada pelo meu marido, pela família do meu marido, e o Senhor permitiu que eu fosse rejeitada de todos os lados, porque Ele queria que eu olhasse para essa minha raiz de uma vez por todas e expusesse ela. E o primeiro passo para que você tenha uma cura é que você exponha a sua raiz. A primeira forma que você pode olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero ser curada disso, eu compreendo que as minhas atitudes são moldadas por isso. É você compreender em Deus que você precisa expor essa raiz. Então, se você chegou até aqui agora e você ouviu todos esses sintomas que eu acabei de descrever pra você e você se viu em algum deles, talvez você tenha uma raiz de rejeição dentro do teu coração. E eu sei que muitas vezes você pode falar pra mim: Milena, mas eu fui vítima de situações que colocaram essa raiz dentro de mim, eu sei disso. E tá tudo bem, você tem um passado, todos nós temos um passado, mas quando nós temos Cristo, nós temos uma regeneração de mente e nós compreendemos que se em Deus existe esperança e um novo tempo, e em Cristo tudo novo se faz, nós não podemos permitir que o passado nos diga quem somos. Então, abrir mão das mentiras do passado, abrir mão dos rótulos que te deram, é doloroso. Então, você precisa olhar para si e compreender que você tem isso. Começar a se questionar: caramba, o que será de fato? Que são as verdades que eu tenho carregado dentro de mim? Verdades às vezes familiares, verdades às vezes de traumas que te conduziram a esse lugar. Mas você não é vítima mais, porque quando você tem consciência disso e você permanece, você tem culpa nisso, porque você está escolhendo permanecer. Mas hoje eu tô te dando uma ferramenta em Cristo Jesus, para que você analise se você tem essa raiz dentro de você. O primeiro passo é expor. Expõe essa raiz para fora, tire ela para fora. Quando a gente olha para a planta mais uma vez, nós temos que tirar essa raiz, nós temos que expor essa raiz podre e cortá-la. E aí entra o segundo passo, que é: então escolha expor essa raiz hoje. Em Deus, aí na sua casa. Permite que Ele corte isso, que Ele tire isso. E muitas vezes, queridos, olhar para si e admitir que você tem essa raiz é doloroso. Olhar para si e revisitar traumas do passado que te levaram a esse lugar é doloroso. Mas eu quero trazer para vocês hoje uma história de um homem chamado Mefibosete. E a história dele está em 2 Samuel, capítulo 4. Mefibosete
era um homem que era filho de Jonatas. Pra quem não lembra, Jonatas, filho de Saul, Saul do rei Davi. E esse menino nasceu em perfeita condição. A sua ama, né, que é a sua babá, o deixou cair quando fugiu com ele, e ele ficou manco, ele ficou aleijado. Ele não nasceu assim, ele ficou aleijado. E a história conta que ele foi para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar sem vida. E esse homem permanece lá até que o rei Davi pergunta para um de seus servos se existe algum filho de Jonatas ainda. Porque ele e Jonatas tinham uma amizade, então Davi queria honrar isso. Ele queria devolver as terras que eram de Saul para os descendentes de Jonatas. Então, Davi manda chamar esse homem, e quando esse homem vai até a presença do rei, ele tem todos os sintomas que eu descrevi para vocês. Baixa autoestima, medo do abandono. É muito lindo ver a história, vocês podem ler isso em 2 Samuel 9. Ele chega até Davi prostrado, com medo, e Davi olha para ele e diz: não tenha medo. Ele questiona Davi: o que você quer? Como um cachorro, como eu. Olha o senso de pertencimento, de valor, a autoestima desse homem. E Davi diz pra ele que daquele dia em diante ele sentaria na mesa com ele. E que ele teria direito a tudo aquilo que dizia respeito a quem ele era. E você vê que existem duas situações aqui. Mefibosete acreditava que ele era uma pessoa indigna, que ele era uma pessoa que era resumida pelo seu passado, pelo seu trauma, por aquilo que o aleijou. Mas Davi o chama pra quem ele realmente era. Aquilo que ele carregava. A verdade de Deus sobre ele, que ele era o filho de Jonatas, neto de Saul, e que ele tinha direito ao banquete do rei. E quando nós temos essa raiz de rejeição, nós não compreendemos o valor que temos em Deus. Nós não enxergamos e não sabemos a verdade que Deus tem sobre nós, que somos amados, eleitos, escolhidos, que nós temos um propósito nessa terra e que independente do que aconteça ou aconteceu na sua vida, Deus, Ele te ama. E é nisso que o Senhor traz para mim essa aplicação de hoje. Eu desejo, querido, que você assista esse vídeo e você compreenda que você é amado pelo Senhor. Que você faça uma escolha de expor essa raiz. Que você faça uma escolha de expor essa raiz hoje. Eu vou deixar aqui na legenda uma oração para que você faça e você declare isso. Se você chegou até aqui, você viu que você tem essas raízes, você compreende que você precisa ser curado. Você escolhe hoje não ter mais parte com o seu passado, que te rotulou, que te traumatizou, que te aleijou, mas que você quer olhar para Jesus. Assim como Mefibosete olhou para o rei Davi e compreender quem é você para o Senhor. Então hoje você faz um voto com Deus, de deixar para trás o que tentou te definir e escolhe viver sobre a verdade de Deus sobre a sua vida. Foi isso que eu fiz e é o que eu falo para vocês. Não existe uma ruptura clara entre quem eu era para quem eu sou hoje. É um processo, eu estou no processo. Tem dias que eu oro pedindo perdão para Deus por ter me movido pela aprovação do homem. Tem dias que eu oro pedindo perdão para Deus porque eu não fui sábia. Tem dias que eu oro pedindo perdão para Deus porque o meu senso de valor foi depositado no que as pessoas acharam de mim. A vida com Jesus, querido, não é uma constante. Ela é uma evolução. Ela é dia a dia. Mas se você sabe aquilo que você tem, quais são os seus gatilhos, qual é o seu passado, você precisa saber. Porque quando você expõe essa raiz, você compreende. E você não deixa mais isso te moldar e dizer quem você é. Porque você sabe que não é quem você nasceu pra ser. A vida pode ter te formado, te aleijado, te rompido, te machucado, mas não é quem você nasceu pra ser. E quando você submete isso a Cristo e fala: tá bom, Senhor, eu submeto isso a Ti e agora eu quero que o Senhor me fale quem eu sou em Ti. Tudo muda. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada. Se esse vídeo chegou até você, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e lembre-se sempre, a mudança em sua vida não depende de razões e situações exteriores, mas depende única e exclusivamente de você. Amém? Um beijo.